A terceira temporada da carreira de Rian Angel foi muito boa. Inclusive, os dois campeonatos que ele disputou, ele ganhou os dois. As primeiras temporadas de Rian no Bahia foram as primeiras duas temporadas. Na segunda, ele fez uma ótima temporada, 33 gols e 4 assistências, e ajudou muito a equipe a conquistar a Libertadores e o Brasileirão. E só não ganhou a Copa do Brasil porque na final foi expulso injustamente, depois de fazer 1-0, entrou, deu um carrinho, foi um carrinho duro, mas foi falta no ataque, que era para ter dado cartão amarelo, e o juiz deu vermelho direto, e o time acabou perdendo de 2-1 de virada, e ficamos com o vice-campeonato. Mas falando agora da terceira, né? A segunda tá aí no canal. Né? Inclusive, deixa o like, se inscreva, ativa a notificação para que vocês acompanhem as próximas temporadas. Essa terceira temporada foi no time dos Estados Unidos, né? Real Salt Lake, um time lá dos Estados Unidos. A gente disputou a Copa Americana, a Copa dos Estados Unidos, e disputamos também a MLS, e a gente ganhou os dois campeonatos. A MLS tem um formato diferente de todos os campeonatos do mundo. Né? A MLS ela é disputada em pontos corridos, 36 rodadas, e após essas 36 rodadas se disputa um mata-mata, as quartas de final. Nas quartas de final, você é o primeiro colocado, enfrenta o oitavo, né? O segundo, o sétimo, se eu não me engano, é esse o formato. E assim por diante, se eu não me engano. E a gente enfrentou, né, o New England nas quartas de final da MLS e vencemos por 1-0 na ida com um gol de Rian. E na volta a gente venceu por 2-0 com 2 gols de Rian. E classificamos para as semifinais, que foi um jogo único. Né? As semifinais e a final era um jogo único. E a gente pegou o Scotland, que foi o time que a gente ganhou a Copa Americana, a Copa dos Estados Unidos, que depois a gente vai explicar aqui como foi. E aí a gente pegou esse Scotland, a gente saiu do 1-0, tomou um empate ali no meio do segundo tempo, mas Rian brilhou a estrela dele de novo. E nesse jogo ele fez 2 gols, deu uma assistência, foi o melhor do jogo, craque, e despertou bastante interesses de equipes, né? Mas vieram muitas equipes mais do Brasil mesmo. Da Europa, por exemplo, só veio o Getafe, e foi para onde ele foi. Mas isso a gente vai falar no final do vídeo. Né, para a quarta temporada. E a gente eliminou o Scotland e na final ganhamos do Chicago. Chicago Heart, uma coisa dessa assim. Chicago Heart. Mas a gente ganhou na final ganhamos de 1-0, se eu não me engano. E fomos. Aliás, eu de novo fui expulso. A gente tava empatando em 0-0 quando eu fui expulso. Ou tava ganhando de 1-0, não me lembro exatamente. Mas a gente venceu por 2-0 a final. Eu não estava, mas a gente ganhou de 2-0 que eu tinha sido expulso. Eu até achei que a gente ia perder o título da MLS por causa disso, mas não. A gente acabou vencendo por 2-0, ótimo, e a gente conquistou 2 títulos. Vai passar os troféus aí, né? Após passar os gols aí. E lembrando, gente, que não tá todos os gols da minha carreira, né? Tá alguns principais aí, né? Nas outras temporadas eu postei basicamente todos na primeira, mas na segunda eu postei alguns. Não postei todos também, porque tem jogos que eu fiz 2, 3 gols que eu posto só um gol só do jogo, né? Mas nessa temporada a gente terminou, vai passar aí os números, né? Se não já passou aí na frente, deve ter passado na frente. Os números passou logo no início. Se não me engano, foram 35 gols, 12 assistências. A gente foi o destaque da equipe. A gente liderou a artilharia da MLS com 23 gols ao todo. E ajudamos muito a equipe a conquistar esse título. Né? Foi um trabalho em equipe. E foi a temporada que eu mais participei de gols e assistências. Né? Então, cada vez mais evoluindo. Na Copa, a gente entrou a partir das oitavas e foi passando de fase em jogos únicos, né? Todos os jogos foram jogos únicos e eu fui destaque também, né? A gente venceu a maioria dos jogos por 1-0 e eu fiz basicamente quase todos os gols da gente na competição. E na final, a gente venceu nos pênaltis, foi no sufoco. 0-0 no jogo. Eu vou postar aí o meu pênalti, eu bati bonito no ângulo e fiz o gol. E a nossa equipe venceu por 5-3, né? A gente foi fazendo, e o time do Scotland, inclusive foi o Scotland que a gente enfrentou na final, o time do Scotland perdeu o quarto pênalti e a gente fez o quinto e selou o título. Belo título nos pênaltis, meu primeiro campeonato disputado e ganhado nos pênaltis, né? Porque a gente ganhou a Libertadores normalmente, em jogo normal, não precisou de prorrogação nem pênaltis. Nesse a gente foi pra prorrogação, continuou no empate e ganhamos nos pênaltis. 2 títulos nos Estados Unidos, eu saí de lá feliz da vida. Sou basicamente ídolo da torcida do Real Salt Lake, né? Time que eu vou levar no coração. E agora, falar dessa temporada atual. Eu irei jogar no Getafe da Espanha. Só que o que acontece? O Getafe está na Série B, se eu não me engano é a Série B, né? Porque eu vi a tabela já tudo certinho e a gente está jogando na Série B. Então o que acontece? Série B é o foco, né? A gente tem que ganhar a La Liga, Liga BBVA e Série B, segunda divisão, para conseguir o acesso à primeira. E eu tô pretendendo jogar 2 temporadas no Getafe pelo menos. Se
Se, por algum acaso, se algum time vier atrás de mim ao fim da temporada, eu vou dar uma olhada nas propostas. E for um time tipo um Valência, um Vila Real, um Betis, um Real Sociedad, que esteja na primeira divisão, se vir um Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, eu vou direto. Mas se vir um time desses assim, de médio escalão que estiver na primeira divisão, eu vou tentar me transferir para eles, porque dá mais visibilidade. Se por algum caso a gente não conseguiu acesso, mas se a gente conseguiu acesso à primeira divisão, conquistar a Série B do Espanhol, eu consegui ir para a La Liga, primeira divisão, né, cenário nacional, junto com o Getafe, eu vou continuar lá mais uma temporada se não vir proposta do, pelo menos se não vir proposta do Valência, do Atlético de Madrid, do Sevilha, do Real Madrid, do Barcelona ou do Real Madrid, e se não vir nenhum desses 5 times que são ali de médio alto escalão, que podem lutar por alguma coisa, e vir outros times medianos, como por exemplo o Vila Real, o Betis, o Osasuna, esses times assim, Atlético Bilbao, eu pretendo continuar no Getafe para tentar ajudar a equipe a classificar-se para Champions, mas é só no máximo 2 temporadas. Primeiramente focar em subir, a gente vai ter a Copa do Rei também, que eu acho que são só esses 2 campeonatos provavelmente, e a Copa do Rei como é tiro curto, vamos também tentar conquistar essa Copa do Rei, porque as Copas são melhores pra gente conquistar, né? Os campeonatos de mata-mata, foco e conseguir vencer, já que é jogo único na maioria das vezes. Então, vamos ver o que, é que vai se desdobrar aí ao longo desta próxima temporada, que vai ser a minha quarta, né? Essa é a terceira, a próxima é a quarta, eu já estou contratado pelo Getafe. E aí, durante essa semana, lá pro final de semana, eu devo postar aqui a quarta temporada completa, meus gols, né? E explicando como é que foi a temporada, como eu postei aqui agora. 2 temporadas no Bahia, 2 títulos. Uma temporada nos Estados Unidos pelo Real Salt Lake, time lá dos Estados Unidos. 2 títulos também. A MLS, que é o campeonato principal dos Estados Unidos, o Real Salt Lake, que é um time muito mediano para baixo, né? Um time de pouca estrutura, não tem aquela estrutura do La Galaxy, do Red Bull, né, e do próprio Inter Miami, né, que tá tendo bastante agora, não tem essa estrutura. E Orlando City, e mesmo assim a gente conseguiu vencer, né, o campeonato, bem disputado, bem difícil, a gente conseguiu vencer. E elevou o patamar da equipe. E agora a gente quer focar assim também no Getafe. Todo time que a gente passar, a gente quer fazer isso. Como eu falei, pretendo jogar pelo menos, no mínimo, umas 10 temporadas. 10. E se for melhorando assim, a gente consegue jogar umas 12. Mas o 12 é o máximo, não podemos passar disso, né? Também ficar chata a série, né? No FIFA 14. Mas a gente já tá indo pra quarta temporada, né? E ainda provavelmente tem mais 6, contando. Se ficar de boa assim, a gente conseguir mais. Se a gente estiver bem ó, no alto patamar lá, a gente joga mais 1 ou 2 temporadas. Mas contando com 10, a gente ainda tem mais 6 temporadas. Eu pretendo partir para a Europa, continuar lá firme. Inclusive, eu estreiei na seleção quando eu estava no Bahia. Eu nem falei isso, né? Eu estava no Bahia, eu estreiei na seleção. Fiz gol, inclusive, na minha estreia contra a África do Sul. Mas disputei. Acho que nessa temporada eu disputei uns 5, 6 jogos pela seleção. E fiz mais 2 gols, né? Dei assistência também, mas eu coloco só os gols aqui no vídeo, né? Inclusive já deve ter passado por aqui. Ou deve ter passado logo lá no início, lá no meio do vídeo. Mas estreiei pela seleção na segunda temporada já, né? E sou centroavante da seleção em muitos jogos, mas não em todos. Lembrando que a gente está na temporada, vamos para a temporada 2016, falta apenas 2 temporadas para a Copa do Mundo. Ou seja, é importante a gente fazer belos campeonatos pelas equipes para conseguir uma vaga na seleção para ir para a Copa do Mundo. Porque é um campeonato visionário. A gente quer conquistar o título pela seleção brasileira. Mas é isso, fiquem atentos aí ao próximo vídeo. A gente volta aqui durante o fim dessa semana, provavelmente, para falar sobre a quarta temporada, tá certo? Deixa o like, se inscreva, ative a notificação e não perca essa série Carreira de Rangel no FIFA 14.